Olá, muito boa noite, amigos agricultores, pecuaristas, agroempresários e investidores no agronegócio de todo o Brasil. Começa agora o Consultor Terra Viva. Consultor que é informação, tendências de mercado, estratégias de negócio e de investimentos, a economia do agronegócio e o mercado de ponta a ponta aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Hoje é quarta-feira e um dos nossos destaques de hoje é a primeira estimativa para a nova safra de cana-de-açúcar. Estimativa da Única, que prevê moagem de até 630 milhões de toneladas aqui na região Centro-Sul. E quem analisa os números é o consultor sênior de açúcar e etanol da FCStone, Bruno Lima. Outro destaque é o primeiro levantamento da safra nova de café, divulgado hoje pela consultoria Safras e Mercado, que a estima em 56 milhões de sacas, um aumento de 12% em relação à safra passada. Sobre o assunto, eu vou conversar aqui com o consultor e analista da Safras e Mercado, responsável por esse setor, que é o Gil Barabac. Ele conta para a gente o porquê dessas novas estimativas. E vamos conferir também por que a presidente Dilma Rousseff decidiu antecipar o lançamento do Plano Safra da Agricultura para a próxima semana. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou e participa do programa o presidente da AFAEG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, José Mário Schreiner. E a Comissão Especial do Impeachment no Senado aprova requerimentos convocando a ministra da Agricultura para ser uma das depoentes, uma das testemunhas dos debates da comissão, a ministra Cátia Abreu. E também o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, como testemunhas de defesa da presidente Dilma Rousseff. Esses, portanto, são alguns dos nossos assuntos desta quarta-feira. E antes disso, a gente vai dar uma repassada aqui no comportamento do mercado. Mercado agitado nesta quarta-feira, basicamente por divulgação de novas estimativas de safras aqui no Brasil. Caso específico aqui, principal, do café e também da cana-de-açúcar. O café despencou hoje na Bolsa de Nova York, queda forte, é o grande destaque negativo do dia, 3,4%, em função da antecipação, notícia de antecipação da safra nova brasileira, indicadores de que ela é maior do que se esperava. Isso, mais tarde, no final do dia, foi confirmado por uma primeira estimativa da consultoria Safras e Mercado. A gente vai conversar daqui a pouquinho com o responsável por essa estimativa, estimando a safra brasileira, a safra nova, que está começando antes do tempo, por sinal, em 56,4 milhões de sacas, aumento de 12% em relação à safra passada. Foram os fatores que determinaram essa queda forte aqui dos preços lá na Bolsa de Nova York do café arábica. Tivemos uma queda aqui na produção, na expectativa de produção do café Conilon, em função da seca no Espírito Santo, mas bastante compensada aqui por um aumento bastante forte da produção de café arábica aqui, principalmente no estado de Minas Gerais. Então, esse é alguns dos fatores que determinaram essa queda aqui do preço do café. O outro foi em fatores técnicos aqui, por intervenção de fundos de investimento na Bolsa e também pelo dólar aqui no Brasil, o câmbio aqui, que hoje fechou em leve alta de 0,1% a R$ 3,52. E alta no câmbio aqui é um fator de baixa para os preços lá no mercado internacional, à medida que dá maior competitividade à exportação brasileira. E o açúcar é outro destaque aqui do dia, com a queda de 1,3%, depois da divulgação da estimativa da Única, calculando aqui que na primeira quinzena de abril, início do novo ano comercial brasileiro aqui, tivemos uma moagem recorde de cana-de-açúcar e, consequentemente, uma produção grande de açúcar, muito acima do esperado, com um aumento de mais de 260% em relação ao igual período no ano passado, na primeira quinzena de abril do ano passado. Foi 1.400.000 toneladas, número recorde para esse período inicial. Afinal de contas, abril recém está começando a safra nova, uma moagem grande e uma produção também grande de açúcar. Foi o fator que determinou essa queda de 1,3% do açúcar na Bolsa de Nova York. Outros destaques do dia: a soja operou durante a maior parte do dia em baixa, refletindo aqui um dia de realização de lucros, depois da boa alta de ontem, onde tivemos uma alta de 2 dígitos na Bolsa de Chicago. Hoje o mercado despencou no início do dia, caiu bastante, depois acabou recuperando no final do pregão, diante da divulgação de números positivos sobre demanda de soja dos Estados Unidos. Notícias de vendas para destinos não revelados de 393 mil toneladas durante o dia, um volume bastante expressivo. Isso acabou dando um certo suporte na Bolsa, que acabou fechando o dia aqui com alta moderada, pequena, 0,1% apenas no encerramento do pregão.
O milho, ao contrário, fechou em queda. Em boa parte por decorrência da melhora do clima aqui no Brasil. As chuvas finalmente chegaram às regiões mais prejudicadas. Ainda tem regiões que não receberam em volumes adequados de chuva, mas o fato é que as chuvas são praticamente generalizadas. Tem uma certa aliviada aqui depois das perdas que já tivemos aqui na segunda safra brasileira de milho, que não são poucas, mas o mercado se sentiu um pouco mais aliviado com isso. Foi um dos fatores que fizeram com que os preços cedessem nesta quarta-feira na Bolsa de Chicago. O milho fechou o dia com queda de 0,6% diante desse fator. Outro destaque aqui, o trigo caindo hoje 0,9%. Na Bolsa de Nova York tivemos aqui o algodão subindo 0,5%. Outros produtos aqui com alterações durante o dia, foi o suco de laranja com leve queda de 0,1%. O cacau caiu 0,7%. Boi na BMF com pequena queda, 0,1%. O mercado físico voltou a cair hoje, R$ 155,00 a arroba aqui no referencial do Noroeste Paulista, onde estava em 156. A cada dia aqui temos um pequeno recuo em função de aumento de oferta aqui. Estamos aqui em início de entre safra, o pecuarista procurando se desfazer aqui da sua boiada para fazer receita antes que o gado emagreça. Bom parte disso é reflexo também da seca que afetou grande parte da região de pecuária aqui no Brasil, afetando os pastos, consequentemente também causando uma perspectiva de emagrecimento de gado, e isso leva, portanto, o pecuarista a desovar a sua produção, a sua boiada. Bom, esse é o retrato, portanto, do dia aqui, dos mercados internacionais, nas bolsas também. Mercado físico aqui no Brasil, com soja operando em pequena alta em Paranaguá, R$ 83,50 por saco de 60 quilos, refletindo ainda o comportamento de ontem, com alta forte em Chicago, e também o comportamento do câmbio. No Porto Rio Grande, preço estável, R$ 82,00 por saca, não alterou em relação ao dia de ontem. Milho em Paranaguá, milho safrinha, preço de safra nova aqui, R$ 33,50 em Paranaguá, não alterou, R$ 35,50 em Santos, e nesse caso com alta aqui em relação ao dia de ontem. E preço aqui bastante elevado, continua subindo no extremo sul do país. O preço no Rio Grande do Sul hoje está registrando os preços mais altos do país para o milho, R$ 53 a R$ 54,00 aqui nas principais zonas de comercialização do estado do Rio Grande do Sul. São preços altíssimos, prejudica, é claro, os criadores de aves e suínos, que se localizam exatamente no sul do país. Embora, claro, para o produtor de milho, um bom preço, um preço bastante remunerador, que ele também está precisando disso. Café, preço estável no mercado físico nesta quarta-feira, R$ 490 até R$ 505 por saca de 60 quilos, apesar da queda forte lá no mercado internacional. Significa menor disponibilidade interna, final de safra aqui, expectativa de safra nova aqui, que está abrindo com preços parecidos com esse aí. Preços referenciais de safra nova que está começando antecipadamente aqui no Brasil. Esse é o retrato, portanto, do nosso mercado desta quarta-feira. Em breve resumo aqui. A gente vai em frente aqui com os noticiários da área política, que vem influenciando bastante também o noticiário financeiro e econômico. A Comissão Especial do Impeachment, no Senado, aprovou os requerimentos para ouvir o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, e também a ministra da Agricultura, Cátia Abreu. Amanhã serão ouvidos os juristas responsáveis pelo pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Na sexta-feira, vão falar o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, a ministra da Agricultura, Cátia Abreu, e um representante do Banco do Brasil. A comissão reservou ainda os dias 2 e 3 de maio para receber especialistas e técnicos contra e a favor do impeachment. Os governistas vão chamar os professores Geraldo Luiz Mascarenhas Prado e Ricardo Lodi Ribeiro, além do ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Pavanelli. A convite de oposicionistas, a comissão receberá o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, do Ministério Público do Tribunal de Contas, também o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e o professor José Maurício Conte. E teve bate-boca durante a sessão. Os parlamentares discutiram depois que a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, citou um recurso para anular o processo de impeachment na Câmara. Acho que nós temos a responsabilidade de fazer o debate. Eu não entendo por que essa agressividade. Senadora Gleisi. Senador Ferraz. E a Câmara dos Deputados decidiu não votar a medida provisória 707, que poderia prorrogar o prazo de inscrição no CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Ontem, o deputado Luiz Carlos Heinz articulou a MP, que foi lida na comissão mista,
E a expectativa é de que ela fosse votada nessa quarta-feira, o que não ocorreu. De acordo com a advogada Samantha Pineda, apresentadora do programa Direito e Certo aqui no nosso canal, dificilmente haverá tempo hábil para a votação da MP na Câmara e no Senado. Com isso, oficialmente, ainda não há possibilidade de prorrogação do CAR e a data limite para o cadastro continua sendo 5 de maio. É bom para todos aqui ficarem atentos a isso aí, que pode não acontecer essa prorrogação que muitos vêm solicitando, especialmente no sul do país, também no Nordeste. E a Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu hoje com o vice-presidente Michel Temer. No encontro, um dos assuntos discutidos foi a indicação de nomes para o Ministério da Agricultura e um possível governo Temer. Os deputados da FPA preferiram não fazer indicações diretas, mas ressaltaram a necessidade de que esteja à frente do Ministério alguém que tenha identificação com o setor. Também foi entregue um documento com os principais entraves que emperram o desenvolvimento da agropecuária brasileira e medidas sugeridas aqui para um plano agrícola e pecuário do novo governo, caso efetivamente venha a tomar posse. Bom, é isso aí. No próximo bloco eu vou conversar com o presidente da FAEG, a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, José Mário Schreiner, sobre essa ideia aqui de antecipação do Plano Safra para a próxima semana, conforme foi anunciado aqui pela ministra Cátia Abreu. Ou seja, a presidente Dilma Rousseff vai antecipar a divulgação de um plano que ninguém conhece, ninguém sabe exatamente qual é o seu teor. Isso preocupa as entidades do setor, então eu vou conferir essa questão com o presidente da Federação da Agricultura de Goiás, que deve estar realmente preocupado também com essa situação. A gente vai para um breve intervalo, em seguidinho a gente volta. De volta com o consultor Terra Viva, aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Nosso assunto agora é essa decisão da presidente Dilma Rousseff aqui de antecipar a divulgação do Plano Safra já para a próxima semana. Os recursos para a agricultura familiar serão lançados na terça-feira, dia 3, lá no Palácio Planalto, e no dia seguinte, dia 4, a presidente lança o Plano Safra Empresarial, que deve oferecer, segundo se comenta, recursos da ordem de 187 bilhões de reais. Isso pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava a divulgação tão antecipada assim, antes, inclusive, da votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff no Senado. E sobre esse assunto eu vou conversar com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Goiás, José Mário Schreiner, que nos atende pelo telefone aqui no Consultor Terra Viva, diretamente de Goiânia. Muito boa noite, presidente. Obrigado por nos atender aqui no Consultor Terra Viva. Conte para a gente qual é a expectativa que se tem desse plano meio de surpresa, assim, já para a próxima semana. Boa noite, presidente. Boa noite, Silmar. Boa noite aos amigos telespectadores do Terra Viva. Um plano que, no nosso entendimento, não existe, né? Ninguém foi consultado, um plano que foi, a nosso ver, construído aí em gabinetes e parece-me mais uma peça de ficção científica, já visto que o Brasil está focado totalmente para a finalização agora do processo de impeachment no Senado Federal. Então, todos ficaram surpresos, mas agora é claro que ninguém do setor foi ouvido, a CNA, as federações, tínhamos até propostas interessantes, já visto que nós fizemos reuniões em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil para colher sugestões, e o plano aí está sendo lançado, aí, sendo prometido para o dia 4, mas a nossa expectativa é praticamente zero. Pois é, uma das grandes perguntas que se tem é o seguinte: lança um plano desse, anuncia um monte de recursos, e quem tem que conseguir esse recurso depois seria um novo governo, ou seja, não é um pega-ratão aqui, né, que acabando constrangendo até o próximo presidente, se for o caso? É um negócio interessante, aquele tipo de coisa, né? Você faz a conta para os outros pagar, né? Pois é. Isso existe, a gente comumente vê isso aí, esses lances de mais de pirotecnia, né? Então, são situações que, infelizmente, a gente vive no Brasil e talvez este seja um dos grandes motivos aí que, além de outros, né, que levou a CNA e as federações a apoiar de forma contundente o impeachment do atual governo. E atrás disso que nós estamos trabalhando, estamos mobilizando também no Senado Federal para que a gente possa ter esse processo aí finalizado e uma expectativa nova de um governo novo, acima de tudo um governo que consiga trazer credibilidade ao mercado e fazer com que as coisas comecem a andar no Brasil. O Brasil já está praticamente 1 ano e meio parado, sem que nada aconteça, 10 milhões de desempregados e todos os setores da economia sofrendo de uma forma muito forte.
Uma outra versão que corre aí no mercado é que esse anúncio seria uma tentativa também de tentar melhorar o voto aí da bancada ruralista na votação do processo de impeachment. Você acha possível a essa altura dos acontecimentos? Olha, claro que as questões políticas elas são bastante sensíveis, né? E a gente tem que sempre ficar atento e acompanhando todo esse processo. Mas eu acredito que com o resultado da votação da Câmara Federal é bastante expressivo e hoje uma sinalização já no Senado Federal, desde a comissão especial formada, votada nessa segunda, terça-feira, e também a sinalização das pesquisas e das próprios diálogos e conversas com os senadores, eu acredito que existe uma grande possibilidade de nós ter já o impeachment aí determinado no dia 11 ou 12, com afastamento da Presidente da República. Hoje, a Frente Parlamentar Agropecuária, juntamente com líderes de todas as principais cidades, suponho que o senhor também participou disso, entregaram lá ao vice-presidente Michel Temer um documento lá com propostas de política agrícola. Dá para dar uma sintetizada nisso, presidente? Foi entregue um documento, a Frente Parlamentar Agropecuária entregou um documento, e diga-se de passagem, muito idêntico também. A CNA teve com as outras confederações uma reunião bastante produtiva com o vice-presidente Michel Temer, e colocando a eles toda a preocupação que existe hoje no Brasil com o momento crítico. E talvez também já colocando com muita tranquilidade, com muita maturidade, que o Brasil vai ter que passar por medidas duras, cortes de ministérios, cortes de despesas. O governo efetivamente tem que fazer o seu dever de casa, porque hoje a sociedade não aguenta mais tantas despesas públicas, né? Quase 40% do PIB em impostos, e nós vemos o caos total no país. E quem efetivamente gera emprego e faz a economia rodar é a iniciativa privada, e é isso que tem que restabelecer. O primeiro passo, e que nós acreditamos isso é uma questão fechada, seja com a FPA, seja com todo o Fórum das Confederações, e todos aqueles que têm a preocupação com o nosso país, é de que nós temos que retornar a credibilidade ao Brasil, né? Nós temos que fazer com que os investidores nacionais e internacionais voltem a acreditar e voltem a investir no Brasil. Então esse é um ponto extremamente importante. Além de outros, é claro, se discute muito a questão do Ministério da Agricultura, mas não passa somente pelo Ministro da Agricultura, passa muitas vezes também por questões como o Ministério do Meio Ambiente, aonde muitas vezes o produtor cumpre a lei, né? Nós queremos apenas então simplesmente cumprir a lei, mas quando você vê do outro lado do governo, você vê processos que atrapalham o desenvolvimento, que suplantam os limites da lei. Então nós queremos cumprir a lei nas questões trabalhistas, nas questões ambientais, e tirar a grande questão ideológica hoje que está contaminada por áreas do governo federal. Nós temos que tirar essa questão ideológica para que o Brasil possa rodar, para que o Brasil possa se movimentar. E, é claro, a iniciativa privada, seja os empresários urbanos, rurais, industriais, comerciais, os trabalhadores, a gente possa fazer aquilo que sabe que é trabalhar, gerar empregos e impostos para nós tirarmos o Brasil desse buraco que o PT, sem dúvida nenhuma, colocou. Pois é. O presidente, uma outra questão aqui que também preocupa um pouquinho o setor aqui, o anúncio hoje de que, pelo ministro da Justiça, de que a presidente vai também, nesse limpa-gaveta de final do governo aqui, vai anunciar também a questão de demarcação de terras indígenas. Qual é a sua opinião sobre isso, presidente? É outra questão que nós temos que discutir com muita profundidade, né? É importante nós ressaltarmos que todos nós somos irmãos brasileiros, irmãos índios, irmãos com origem europeia, irmãos baianos, irmãos nordestinos, irmãos sulistas, todos somos irmãos. E nesse aspecto, né, é uma crítica muito forte a esse governo na questão de querer repartir a população brasileira. O A contra o B, o C contra o D, o gordo contra o magro, o alto contra o baixo. E isso nós, nos últimos dias, principalmente, nas últimas semanas, nós vimos se aprofundar no Palácio do Planalto esse tipo de cisânia na população brasileira. Nós somos uma nação verde e amarela, onde todos nós somos brasileiros. E é claro que essa questão da demarcação de terras indígenas, da forma como ela está ocorrendo, sem que haja uma indenização a legítimos proprietários que estão ali há 100, 150 anos, fazendo com que os estados, os municípios cresçam, o país cresça, a gente vê isso de uma forma muito injusta, né? E são situações que, sem dúvida nenhuma, elas terão que passar por um debate muito amplo, um debate muito profundo, é claro, respeitando-se o direito dos indígenas, dos nossos irmãos índios brasileiros. Agora, é claro, nós não podemos fazer com que produtores que
tanto ajuda o nosso país, que famílias sejam exortadas aí das suas propriedades, em função de aumentar as terras indígenas. Então, portanto, é uma questão que preocupa muito, nos preocupa muito, e sem dúvida nenhuma, um eventual novo governo, ele tem que olhar isso com muita cautela, com muito carinho, para que a gente possa, em primeiro lugar, restabelecer a paz, restabelecer o diálogo e fazer com que as coisas, através desse diálogo, a gente possa avançar, principalmente para nós termos paz. Muito bem, é isso que todos nós esperamos. Presidente, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Uma boa noite e a gente vai continuar acompanhando de perto toda essa questão aqui até o seu desfecho. Boa noite e até uma próxima, presidente. Obrigado. Tá, obrigado, Silmário. Um abraço a todos os telespectadores. Obrigado. Bom, um recado importante aqui, a Expo Zebu 2016, considerada a maior feira de gado zebuíno do país, uma das maiores do mundo, começa no próximo sábado e vai até o dia 7 de maio no Parque Fernando Costa, lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebuínos, que organiza o evento, espera receber cerca de 1.800 animais na exposição. Entre os tradicionais julgamentos, nesta edição a novidade é o Zebu a Campo, um julgamento que vai mostrar o modelo de criação semi-extensiva. A cobertura completa do evento, obviamente, você acompanha aqui na programação do seu canal Terra Viva. A gente vai para um breve intervalo e no próximo bloco vamos conversar sobre a safra de cana-de-açúcar que está começando aqui na região centro-sul do Brasil. Já já. De volta com o consultor Terra Viva. O nosso assunto agora é o mercado de açúcar e etanol. Hoje a única União da Indústria de Cana-de-Açúcar divulgou a sua estimativa para a safra 2016-2017 de cana-de-açúcar e também a moagem na primeira quinzena do mês de abril, início da nova temporada, que surpreendeu bastante aqui por números extremamente elevados de moagem e também da produção de açúcar. E sobre esse assunto eu converso agora com Bruno Lima, que é consultor sênior da FC Stone, que conversa com a gente diretamente de Campinas pelo telefone. Muito boa noite, Bruno. Obrigado por nos atender aqui no Consultor Terra Viva. Surpreendeu você também esses números divulgados hoje pela Única? Boa noite. Boa noite, Silmar. Muito obrigado aí pelo convite. Boa noite a todos. Realmente, surpreendeu bastante. Acho que a principal surpresa realmente veio da moagem quinzenal, né? Como a gente vinha falando, antigamente a gente tinha uma safra que começava em maio e terminava em novembro. Hoje a safra... Esse ano, mais atípico do que todos, algumas usinas já começaram, inclusive, no final de fevereiro. Né? Então, a primeira quinzena de abril acabou sendo uma moagem extremamente acelerada, com praticamente nenhuma perda de dias em função da chuva. A gente tinha uma estimativa próximo disso para essa quinzena, na casa aí de 31 milhões de toneladas. O mercado estimava até um pouco menos, entre 28 e 29 milhões para a moagem da primeira quinzena, então realmente acabou vindo bem acima da expectativa. Com relação Desculpa. Não, e por que isso, hein? Contrato que tem que ser entregue com urgência aqui? Tem alguma razão específica para esse rolo compressor aqui no início da safra? O que a gente viu bastante, Marcinho, as usinas elas já têm um percentual bastante significativo da safra precificado. A gente estima algo em torno de 67% da safra já precificada. Né? E muitas delas tiveram essa precificação ao longo do final do ano passado, em que a gente teve uma alta de preços acompanhada pela alta do dólar. Então, o preço em reais chegou a níveis históricos nunca vistos. Então, realmente, é um açúcar que está bem vendido. Mas, além disso, tem a questão da safra ter se iniciado um pouco antes. Então, nessa primeira quinzena, na primeira quinzena de abril, a gente tinha bem mais usinas moendo em relação ao ano passado. Eram 205 usinas em relação a 165 no mesmo período do ano passado. E a gente teve uma primeira quinzena praticamente perfeita em termos de clima, né? Vimos também uma queda muito expressiva do preço do etanol, à medida que a safra se iniciou com mais vigor. Então, assim, hoje o açúcar ele equivale em receita para a usina cerca de 400 pontos mais do que o hidratado, né, na porta da usina, PVU. Hoje o hidratado equivale mais ou menos a 12 centavos e a gente está vendo o açúcar negociar 15,80 mais ou menos. Então há uma melhora da rentabilidade do açúcar
e há também o fator do início antecipado. Agora, Bruno, uma questão aqui que eu acho que é importante. Essa estimativa, esse dado da Única hoje derrubou o preço lá fora, né? Na Bolsa de Nova York. Agora, nós temos aí uma previsão de um déficit pesado aqui para essa temporada, o ano comercial internacional, que tem gente que fala em 11 milhões de toneladas, variam muito os números de acordo com a fonte. Como é que você enxerga o preço? Derrubou hoje, mas é sustentável essa queda e sobe em função do Brasil ou tem condição de recuperar? A nossa visão ela está bem definida, vamos dizer assim, em termos trimestrais. Então, a gente está entrando agora no segundo trimestre de 2016, em função da safra brasileira, né, que até de acordo com a Única, a gente estima em torno de 34 milhões, podendo chegar até 35, em função desse número da Única. Então, esse segundo e terceiro trimestre de 2016, ele ainda pode sofrer um pouco a pressão da safra do Centro-Sul, e aí, consequentemente, essa cedida que a gente viu hoje nos preços, ela pode ter continuidade aí nos próximos meses, em função da entrada mais pesada do Centro-Sul, considerando que a gente tem um clima perfeito e que viabilize a moagem de uma maneira normal. Agora, a partir do final do terceiro e quarto trimestre em diante desse ano, a gente vê sim aí os preços mais convergindo para esse cenário de déficit, né? A gente tem uma estimativa de 7 milhões de déficit, a gente deve revisar agora no mês de maio, algo que já pode se aproximar de 10 milhões, em função realmente da quebra generalizada na Ásia, Índia, China, Tailândia, União Europeia, praticamente todos os países estão quebrando, né? Só o Centro-Sul vindo com um aumento de produção em relação ao ano passado. Mas é importante notar, até para justificar um pouco esse movimento do mercado, é que a gente está vendo o mercado futuro, vimos na verdade o mercado futuro em alta nessas últimas semanas, sem um acompanhamento vigoroso do mercado físico. O mercado físico ele ainda continua pouco movimentado, inclusive até nessa expectativa da entrada forte do Centro-Sul. Muito bem, bom, aqui em rápidas palavras, a gente tem pouco tempo, infelizmente, Bruno, mas olha, muito obrigado aqui, deu para dar uma boa resumida aqui, obrigado pela sua intervenção aqui no nosso programa, volte mais vezes, por enquanto uma boa noite para você e até a próxima, hein? Obrigado, Silmar. Boa noite. Eu fico à disposição aí sempre que vocês precisarem. Boa noite a todos. Boa noite, muito obrigado. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre café. Saiu hoje a primeira previsão para a nova safra brasileira, 56 milhões de sacas, divulgado pela consultoria Safras e Mercado. Então, a gente vai conversar com o Gil Barabac, da Safras e Mercado, para conversar sobre o impacto disso no mercado. Já, já. De volta com o consultor Terra Viva, o nosso assunto agora é café. Sobre café, eu vou conversar agora com um analista da consultoria Safras e Mercado, Gil Barabac, que conversa com a gente diretamente de Porto Alegre. O Gil que é responsável pelo primeiro levantamento de expectativa de produção da nova safra brasileira de café, que ele estima em 56,4 milhões de sacas. Muito boa noite, Gil. Obrigado por nos atender aqui no Consultor Terra Viva. 56,4. É muito ou é pouco, hein? Boa noite, Gil. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Olha, Silmar, 56 milhões dentro da atual realidade do Brasil não é muito, não. A gente vai depois esmiuçar em relação a estoque, exportação e consumo interno. A gente vai chegar à conclusão que 50 milhões de sacas não é uma safra grande, não. Ela é justa. Mas ficou bem acima da primeira previsão oficial lá da Conab, né? Que fala em 49, 51, 52 lá, que eu também achei muito pouco, né? Todo mundo está falando que a safra está bem e tal. Esse número que vocês divulgaram hoje me parece mais próximo da realidade, né? Ok, exatamente. O número mais alto da Conab era 52 milhões, a gente está trabalhando um pouco acima, principalmente puxado pelo Arábica, né, que, enfim, nesse começo de safra aí, é um ano de recuperação da Arábica, é mais um ano de frustração na produção de conilon, a gente vai ter um ano de produção de conilon frustrada, que já teve ano passado, esse ano de novo, ou seja, a lavoura de conilon não atende ao potencial produtivo de novo por causa do clima adverso, e no Arábica esse vai ser um ano de recuperação da produção. Então, por isso, é nessa linha que a gente está trabalhando e é nessa linha que a gente está indicando a produção do Brasil nesse ano. Uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, que é a antecipação da safra nova, né? Está mais cedo que o normal, né? Do Arábica, particularmente. Exatamente. É porque teve florada muito boa em agosto e setembro, no comecinho de setembro. E isso antecipa todo o ciclo. E como o clima está seco aí nos últimos meses de março e agora em abril, isso facilita a colheita e isso está antecipando. E o resultado preliminar vai confirmando aí para o Arábica uma safra bem boa, não só de volume, mas também de qualidade, que é extremamente importante, né?
Vamos tentar destrinchar esse número aqui em termos de distribuição no mercado. A gente tem aqui um consumo interno em torno de 21 quebrado aqui, 21 milhões de sacas. Ou seja, o restante, os seus 35 aí por aí, seriam para exportação. É isso mesmo? Tem espaço lá fora para encaixar todos esses 35 aí, não? Olha, o Brasil exportou, deve exportar nessa safra 15-16, 36 milhões. Na safra passada... 36 14, ou 33? 36. 6. Entre a arábica e entre o café verde e solúvel. É 3 de solúvel, mais ou menos 3 de solúvel, mais ou menos 33 de café verde. Então, em 14, 15, ele também exportou. Dentro dessa realidade de 36 milhões exportados e um consumo de 21 milhões, foi a safra de 56 milhões. Então, dentro disso, o que a gente trabalha para... O que sinaliza para essa temporada que está começando? Vai começar com estoque muito baixo, é só olhar os armazéns estão vazios mesmo. Você vai começar com safra muito baixa, com estoque muito baixo, daí você vai ter uma safra maior. Mesmo assim, a oferta nesse ano, em comparação com o ano passado, ela vai ser menor, porque os estoques puxam para baixo a oferta, mesmo com o crescimento da produção. E você vai ter um ano de recuperação dos estoques, e o Brasil tende a por conta disso, tende a exportar menos do que exportou nos últimos 2 anos, porque o câmbio vai dar uma acalmada, não vai ser tão favorável como foi no ano passado. Enfim, está num processo de acomodação, daí você acomoda também o fluxo externo. Dentro disso, é um ano de recuperação dos estoques, ou seja, é uma safra que aparentemente parece muito grande, 56 milhões, mas na verdade ela serve justamente para recuperar os estoques que estão muito baixos dentro de um cenário de acomodação, ou seja, não sobra muita coisa não, ainda é um cenário de aperto na oferta brasileira, com uma leve folga para recuperar os estoques, mas essa leve folga ela se dá principalmente por um menor comprometimento externo do Brasil. O Brasil deve exportar menos essa temporada de 16 e 17 do que exportou em 15 e 16. Agora, Gil, dentro desse teu raciocínio aqui, não foi meio exagerada essa queda forte lá em Nova York hoje? O Arábica, 3,4%, despencou, né? Sim. O Nova York essa safra grande do Brasil, o Nova York já vem precificando faz tempo. Então, os últimos movimentos que tem acontecido, essa volatilidade lá fora, ela está muito mais ligada a fluxo financeiro do que propriamente a fundamento de mercado. O pessoal já está precificando uma safra grande do Brasil, né? E esse estoque baixo que eu citei, ele deve servir como ponto de fundo de mercado. O mercado está sinalizando que é difícil ele cair muito mais do que caiu, né? Mas também não sobe porque tem a chegada da safra, tem a pressão sazonal da chegada da safra. Pressão da própria oferta física agora, né? Exatamente. Mas é muito mais ajuste de fluxo, expectativa em relação à sede, a preço de petróleo, o dólar aqui no Brasil e os desenvolvimentos políticos e o que vai refletir no dólar, muito mais do que fundamento propriamente dito. Muito bem, Deus te ouça aqui, porque o produtor nosso está esperando que o preço volte para cima dos R$500 aqui para o Arábica, que não está acontecendo por enquanto. Mas vamos torcer que aconteça. Gil, olha, a gente infelizmente está com o tempo meio estourado. Eu quero agradecer muito a sua participação no programa, obrigado pelas suas observações, parabéns aí pelos levantamentos de safra e da consultoria. E uma boa noite para você, obrigado, hein? Boa noite, Simar, boa noite a todos. Muito bom. A gente vai encerrando por aqui o Consultor Terra Viva desta quarta-feira e, como a gente sempre faz no final, a gente homenageia uma agrocidade e a de hoje é Patrocínio, lá em Minas Gerais, segundo o IBGE, o principal município produtor de café aqui do nosso Brasil. Boa noite a todos e até amanhã.